Aqui estamos para dar continuidade ao nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. O assunto de hoje será sobre as tentações. Iniciemos então com a nossa costumeira oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer, para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Apesar de tudo que a gente falou nessa vida purgativa, e tudo que falamos contra os pecados capitais, contra as paixões, a purificação das faculdades inferiores, faculdades superiores, etc., mesmo nos esforçando para combater tudo isso, devemos esperar tentações. A gente sempre reza no Pai Nosso que não nos deixe cair em tentação. Veja que Jesus nem chegou a ensinar pedir para não termos tentações, mas era que nós não caiamos em tentação. E o que é a tentação? A tentação é uma solicitação para o mal, que provém justamente daqueles nossos inimigos espirituais, a concupiscência, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida e, além disso, o mundo e o demônio. E esses inimigos espirituais estão constantemente nos armando ciladas, querendo nos fazer cair. Já há um alerta na carta de Tiago dizendo: ninguém, quando for tentado, diga é Deus que me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta ninguém. Então não é Deus que tenta. Ele apenas permite a tentação. E além disso, quando Deus permite a tentação, São Paulo vai dizer aos Coríntios que ele, Deus, é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de suportá-las e sairdes dela. Então, temos essa garantia do Senhor, de que essas tentações não são superiores às nossas forças. Contando com a graça de Deus, Ele nos dá todas as condições de vencer as tentações, por mais fortes que sejam. Mas, afinal de contas, por que Deus permite a tentação? Por que Ele deixa que sejamos tentados? Primeiro, porque Deus quer que mereçamos o céu, mereçamos uma recompensa maior no céu. Veja que a nossa recompensa é proporcional ao mérito. Tivemos uma das primeiras aulas falando sobre a doutrina do mérito, que nós vamos receber a nossa recompensa conforme as nossas obras, conforme as obras que tivermos feitos, né? Quem quiser conferir isso, pode ler lá em duas passagens, em São Paulo aos Romanos, no capítulo 2, versículo 6, e também no Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, nos dois casos vão falar que a nossa glória do céu é proporcional às obras que fazemos na terra. E assim, lutar contra as tentações é um dos desafios às vezes mais difíceis. Dependendo da pessoa, sofre tentações terríveis. E, portanto, sendo mais difícil, mais meritório. A partir do momento que vencemos, temos o mérito do vencimento. Fizemos a obra que o Senhor nos propôs de vencermos a nós mesmos. E além disso, São Paulo aos Coríntios vai dizer lá no capítulo 4, a nossa presente tribulação momentânea e ligeira nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Então veja que os sacrifícios suportados advindos das tentações nos dão um peso eterno de glória de São Paulo e não tem proporção alguma com a glória que teremos um dia. O segundo motivo das tentações é que as tentações são para nós um meio de purificação. Elas acabam nos lembrando da nossa fragilidade, de que em outras oportunidades nós estivemos vigilantes, não nos atentamos e acabamos caindo. Então tem essa propriedade de nos fazer ficar atentos e ser com isso um meio de purificação. A purificação acaba nos obrigando a fazer esforços enérgicos e constantes para não cair no pecado. Por fim, a tentação, já em função dos dois primeiros, ela é também um meio de progresso espiritual. Com a tentação é como se levássemos uma chicotada, um açoite, que nos desperta quando a gente às vezes já estava meio relaxando, já tinha baixado a guarda, a vigilância, e de repente sofremos uma tentação mais violenta e opa,
não era bem assim como eu pensava, que eu já tinha superado completamente, né? Então, acaba nos acordando novamente. E também acaba nos ensinando humildade, a desconfiar de nós mesmos, porque começamos a perceber que era porque a graça de Deus estava nos sustentando. No momento que Deus às vezes tira um pouco, floresce novamente as tentações. Com isso também vamos novamente lutando e fortalecendo a nossa vontade. Por fim, a tentação é também uma escola de amor, porque acabamos nessa desconfiança cada vez maior de nós mesmos, lançando nos braços de Deus, buscando em Deus a nossa força, a nossa proteção contra as tentações. No Antigo Testamento, no livro de Tobias, vai dizer: mas porque eras agradável ao Senhor, foi preciso que a tentação te provasse. Não existem santos que não foram tentados. Todos sofreram muitas e muitas vezes muito graves tentações, muito severas, e com a graça de Deus superaram. Quanto a essa frequência, até essa intensidade das tentações, ela acaba variando muito, às vezes conforme as pessoas. E as principais causas dessa variação são, em primeiro lugar, o temperamento e o caráter da pessoa. Então aquelas pessoas às vezes muito apaixonadas, com vontade às vezes muito fraca, se deixa levar por qualquer coisa, ou então enérgicas e equilibradas, que superam com muito mais tranquilidade as tentações. As de vontade fraca, muito sensíveis, acabam caindo muito facilmente nas tentações. Um segundo fator dessa variação da intensidade e da frequência das tentações é a própria educação. As pessoas que foram educadas por princípios cristãos já desde o início a se controlar, a se dominar a si próprio, né, acabam superando com muito mais facilidade as tentações. Daí a importância da educação, da disciplina que os pais têm de educar os seus filhos numa educação que tem horário para isso, tem horário para aquilo, agora é a hora da tarefa da escola, agora é a hora de estudar, agora é a hora de brincar, agora é a hora de comer. Tudo vai fazendo com que a criança desde cedo tenha uma disciplina de vida e com isso se domine a si próprio, não siga só os seus caprichos, suas vontades. Então a educação que trazemos de casa é um fator preponderante para realmente para regular a intensidade. Elas não nos parecerão tão intensas quando estamos acostumados a superar a nós mesmos. Às vezes é uma tentação e aquilo não nos é tão difícil, porque já acostumamos a superar outras dificuldades. E um último fator dessa frequência e intensidade, principalmente no caso a intensidade, são os próprios desígnios da providência. Normalmente os maiores santos foram os que passaram pelas provações mais terríveis, são as tentações mais severas. E Deus os prova grandemente para realmente alçá-los uma santidade muito grande. Então isso é algo misterioso que está dentro dos desígnios da providência, que não nos cabe nem compete a nós ficarmos sondando o porquê. A verdade é que alguns são muito tentados e normalmente quando a pessoa vai se santificar muito, é muito tentado também. Bem, como lutar com as tentações? Como vencer as tentações? Para se precaver das tentações, existe a frase clássica no Evangelho de Mateus, dizendo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O que é vigiar? Vigiar é justamente estar atento aos movimentos da alma, do nosso espírito, para que não sejamos surpreendidos. Ora, se a gente não está atento na oração, no exame de consciência, é muito fácil ser surpreendido por uma tentação. Essa vigilância implica também duas disposições principais. Primeira, desconfiar de nós mesmos. E a segunda, confiar em Deus. Porque a partir do momento que sabemos que nós somos fracos se não tivermos a graça e formos nos convencendo disso, se eu não tiver a graça de Deus comigo, vou cair. Por isso, desconfio de mim mesmo, sempre desconfiando, preciso estar ao lado de Jesus. É como eu sempre falo da negação de Pedro, né? Enquanto Jesus estava ao lado dele, até no Horto das Oliveiras lá em cima, era forte, desembainhou a espada, cortou a orelha de um soldado, foi Jesus sair do lado dele, pronto, negou Jesus para uma criada, acabou toda a coragem. Então, se temos Jesus ao nosso lado, somos fortes, sem ele, somos nada. Então é desconfiar realmente de nós mesmos. E em segundo lugar é justamente o oposto, confiar em Deus, porque sabendo que com Ele somos capazes de vencer as tentações e o mal. Então é evitar essa orgulhosa presunção, né, de que nós somos fortes, que vamos conseguir, eu posso, eu consigo, eu venço.
Ora, tudo isso se a graça de Deus não estiver conosco. Se não estiver, não somos nada. Essa vigilância que temos sobre nós mesmos, como eu falei, ela deve ser exercida principalmente sobre os nossos pontos fracos. Daí sempre a importância do exame de consciência, de saber qual é o nosso defeito predominante, aquele que caímos corriqueiramente, se é a nossa impaciência, se é a nossa luxúria, se é a nossa avareza, se é, enfim, tudo que vimos, né, as paixões que nos dominam, enfim, qualquer coisa dessa, sabemos isso é o meu ponto fraco e estarmos vigilantes quanto a isso. Por fim, é claro que o mais importante disso tudo é contar sempre com a oração, né? Porque é justamente a oração que nos traz a graça, que nos faz Jesus estar ao nosso lado, como eu falei, e com isso nos tornamos fortes. Também temos que, quando as tentações nos chegam, resistir. Primeiro, quando as tentações não são grande coisa, são fracas, né? Então devemos tratar com desprezo, nem dar bola. Então, por exemplo, os principiantes são mesmo muito inconstantes. Ora se sentem firmes do Senhor, ora se sentem fracos, um dia também, outro dia parece que acham que isso tudo é bobagem e tal, no dia seguinte já passa. Então são tentações fracas que vão e vêm e voltam, mas não acabam perturbando por muito tempo. Nesse caso é tratar com desprezo. Amanhã já vou estar melhor, e pronto, e já aprende a se conhecer com isso, sabendo que aquilo ali é uma coisa que passa, vou fazer mais oração, mais um pouquinho, daqui a pouco estou melhor e isso passa. É a recomendação de São Francisco de Sales realmente de tratar com desprezo. Agora, quando elas forem graves, é um pouco mais difícil, mas a primeira coisa é resistir prontamente combater, né? Sem às vezes discutir com o inimigo, querendo argumentar e tal, não, simplesmente nega e sem vacilo. Quando a tentação ainda é fraca, não está enraizada em nós, é muito mais fácil de combater, muito mais fácil de extinguir, de vencer. Depois que ela cria raízes, é muito mais difícil. Então, combater prontamente, não deixar ela criar raízes em nós, né? No livro do Eclesiástico vai dizer: foge do pecado como de uma serpente, porque se dela te aproximares, ela te morderá. É uma norma muito importante, né? Que é justamente fugir das ocasiões de pecado. Se eu sou fraco, já conheço o meu ponto fraco e vou me colocar num ambiente, ou vou ver algum programa, ou vou conversar com alguém que vai suscitar maior tentação, devo fugir dessa ocasião, porque a serpente acaba nos mordendo, como diz o livro do Eclesiástico. Por outro lado, essa tentação deve ser também combatida com energia, né? Para trás, Satanás, com energia, com determinação, porque se for com moleza, sem essa força de vontade, é como se você estivesse tolerando para deixar que ela volte. E tem dois tipos de tentação, uma que nos seduz, que nos atrai. Nesse caso, realmente, a solução é fugir da tentação. Agora, existem outros tipos de tentação, que é a tentação de repugnância. Então, por exemplo, ódio, antipatia, ou respeito humano, não gostar de uma pessoa, ter antipatia, querer nos afastar dela, etc. E isso é uma tentação de repugnância. Desse caso, nós devemos enfrentar a situação. Se temos repugnância, vamos lá, conversar com a pessoa, vamos tentar enfrentar, se estivermos em condições. Porque se você se conhece bem, sabe que vai perder a cabeça e vai fazer mais bobagem, então não. Então começo com a oração, pedindo a graça do Senhor até se sentir fortalecido para dissipar aquele ódio e enfrentar daí a situação. Outra coisa, na tentação devemos enfrentar elas com constância, porque a tentação às vezes parece que foi vencido, acaba retornando. Não pense que às vezes porque venceu um grande período, que isso agora ficou fácil, pode estar sendo fácil momentaneamente, mas pode ser que ela realmente volte a acontecer. Existe uma norma em termos de direção espiritual em relação às tentações, é que quando a tentação é descortinada, é revelada por um diretor espiritual, torna-se muito mais fácil vencê-la. Eles até dizem que tentação descortinada é tentação meio vencida. Então, às vezes, a importância de se ter, às vezes, um confessor, um diretor espiritual, olha, e contar, estou sendo tentado com isso, e realmente parece que a tentação perde força. Eles vão dizer, a primeira coisa que o inimigo quer, por exemplo, um sedutor para uma mulher casada, ele quer que ela esconda do marido, obviamente. Então, eles dizem assim, ocultar a tentação é realmente dar asa para o inimigo. Então devemos revelar a ela ao diretor espiritual, ao confessor. E outra coisa é a humildade, porque a humildade a gente sabe que
espanta o inimigo, né? O demônio detesta a humildade. Já vimos que o orgulho é o pior dos pecados e a humildade é a base de todas as virtudes. A humildade espanta o inimigo e atrai a graça de Deus, como já falamos também em outras oportunidades. Então, a humildade para vencer as tentações. Bem, falaremos agora das principais tentações dos principiantes. Na verdade, esse assunto vai se estender até a próxima aula também. Tudo que a gente estudou sobre a tríplice concupiscência, sobre os pecados capitais, tudo é fonte de tentação. No entanto, existem algumas que são mais próprias de principiantes. É o que nós vamos tratar com mais detalhe, né? Sendo que as outras vão estar lá contidas em tudo que a gente já estudou nessa via purgativa, né? A primeira delas, que trataremos hoje, é as ilusões provenientes das consolações, e na aula seguinte falaremos sobre as ilusões das securas. Depois, são a inconstância dos principiantes, às vezes a prontidão excessiva, muito afobado para fazer as coisas, e algumas vezes também os escrúpulos, né, que às vezes são muito severos. Então hoje falaremos sobre as ilusões provenientes das consolações. Normalmente Deus concede aos principiantes muitas consolações sensíveis, para atraí-los justamente ao seu serviço. Normalmente a conversão da pessoa se dá quando ela se converte, ela recebe realmente muita consolação. E isso às vezes é muito vantajoso, como a gente vai ver. Mas mais tarde Deus acaba privando, retirando para justamente fazê-la progredir. Porque os sentidos, nós estamos no plano humano e Deus quer nos alçar a um plano espiritual, que não comporta sentidos, vai estar num segundo plano o nosso intelecto e a nossa vontade. Então alguns acreditam às vezes ter atingido algum grau de santidade quando se veem inundados por consolação. E isso é a primeira ilusão. O recém-convertido, muito inundado por consolação, e dentro do ambiente pentecostal até tem às vezes carismas, e às vezes recebe até graças maiores, como a gente vai ver, falaremos daqui a algumas aulas. Mas basta retirar um pouquinho da consolação, pronto. Dá lugar à aridez e já pensam que se perderam, já desanimam de tudo. Então, devemos evitar tanto a presunção como o desânimo. O desânimo por causa da aridez, que veremos na aula seguinte, e a presunção porque está cheio de consolação, porque já é meio santo. Então, a esse respeito, é importante que a gente conheça também um pouquinho mais essa doutrina das consolações e securas. As consolações sensíveis, elas são o quê? São emoções suaves que afetam a nossa sensibilidade e nos fazem saborear alegria e gozo espiritual. Existe uma diferença das consolações sensíveis para as consolações espirituais, que geralmente são dadas às almas mais adiantadas e são muito superiores. Então, na verdade, as consolações espirituais, elas atuam sobre o entendimento e sobre a vontade. E, na verdade, ela produz muito mais um ardor interior, mas não tanto emoções. Enquanto as consolações sensíveis levam a pessoa às lágrimas, né? Chora, se emociona, etc. As consolações espirituais dão-lhes ardor, ardor interior. Agora, a bem da verdade é que muitas vezes, e no início, elas normalmente se misturam. Ou seja, a pessoa recebe interiormente um ardor e também se emociona, chora, vai às lágrimas. É por isso que essa doutrina acaba se aplicando aos dois tipos. Mas a verdade é que o tempo vai passando e se a pessoa realmente progride, passa pelo que chamamos de segunda conversão, que falaremos uma aula mais adiante sobre essa segunda conversão, ela acaba percebendo depois nitidamente a diferença entre a consolação espiritual, que é esse ardor, e a consolação sensível, muito proveniente de emoções e dos sentidos. Bom, a consolação traz muitos benefícios. Primeiro, elas facilitam o conhecimento de Deus. A alma passa a gostar, né, de orar, de meditar, compreende melhor as coisas de Deus. Também ajuda a fortalecer a vontade. Facilmente cheio de consolação, supera os obstáculos, desapega-se facilmente do mundo, das criaturas, tem todo esse ânimo para fazer isso. E às vezes faz suportar de boa vontade até pequenos sacrifícios, compromete-se com algumas mortificações, até faz isso, né? Com isso ajuda até criar hábitos de recolhimento, de oração, de obediência, de amor. Veja que esses hábitos talvez seja a parte mais importante das consolações. No momento que estamos inundados por consolações, realmente criar hábitos de oração, de recolhimento, de obediência, de amor, e criar hábito. Porque quando vierem securas, são às vezes esses hábitos que nos vão fazer suportar
a aridez e a secura, que às vezes são momentos que não são tão fáceis. Quando as consolações vêm, Deus quer a resposta nossa. Deus quer que cresçamos no amor, criamos esses hábitos. Então começamos a entrar na vida de mortificação e oração para que quando falte a consolação estejamos já fortalecidos. Agora existem os perigos das consolações, por isso que daí vem as ilusões. Primeiro que elas causam uma espécie de gula espiritual. A alma fica mais apegada às consolações de Deus, que é o Deus das consolações. E isso é até inconsciente. Essa frase é muito citada, mas na verdade a pessoa sempre quer sentir de novo, sempre quer gozar de novo das mesmas consolações. Ela está realmente apegada. E só mesmo, eu diria, só mesmo a secura, a aridez é que vai curar desse apego. É muito difícil você receber uma consolação e não desejar novamente. Ora, ganhei uma coisa boa, sei que posso ganhar de novo e não vou querer. É realmente um desapego difícil. Mas a verdade é que enquanto desfrutamos dessa consolação, o Padre Tanqueray vai dizer que nossa devoção jamais será sólida, né? Enquanto tivermos isso, estará longe de ser sólida. A pessoa acaba derramando lágrimas pela paixão de Jesus, mas quando o sacrifício é um pouquinho maior, não faz. Já começa a dizer que isso não é de Deus, não é bem assim, não sinto no coração, e não faz. Ela quer realmente desfrutar e acaba entrando com esse comércio de Jesus. Eu venho até Jesus, mas eu quero que Ele me dê consolação. Então, acaba não crescendo na espiritualidade enquanto elas forem fortes e não sobrevier algum fato novo, né, que a gente vai ver daqui a algumas aulas. Elas favorecem com isso também muito a soberba, as consolações. Por quê? Quando recebe muita consolação, a pessoa acredita que Deus se alegra com ele, que ele já é meio santo. E aí isso cria até uma certa vaidade. Tanto se envaidece que às vezes quer contar para os outros a paz que sentiu, aquilo que o Senhor falou, que disse para ele, etc. Né? Veja como isso é contrário, por exemplo, a Nossa Senhora, que ela recebeu a visita de um anjo do Senhor, anunciando para ela que dela nasceria o Salvador. E ela escondeu isso até do marido, ocultou. Né? Veja o que é a humildade. A revelação foi para ela, Deus não falou para divulgar para ninguém. Então, às vezes, a pessoa cheia de consolação não quer contar para todo mundo, essa é pura vaidade. E se Deus falou que é para contar, talvez. Isso tem que desconfiar ainda se Deus falou mesmo. Mas, se acontecer de fato, é óbvio. Mas se não, não. Se a revelação é para você, não precisa falar para os outros vão sentir a alegria do seu interior e vão perceber que você está uma pessoa diferente. Não precisa ficar alardeando para todo mundo. Depois, ela também acaba dando muita presunção, porque a pessoa cheia de consolação, naquele momento ela é forte, mas ela está simplesmente sustentada pela graça de Deus. Então ela se sente forte, invencível, e ela acaba cometendo imprudências por causa dessa presunção. Como foi a de Pedro, ela jamais vou te negar, negou na mesma noite, mais ou menos isso. Bom, esses perigos acabam sendo oportunidade para darmos algum proveito disso. Devemos justamente entender que essa consolação é um dom de Deus para ajudar a nossa santificação. Por isso, na verdade, a gente pode até estimar a consolação e até mesmo pedir. Veja que até a oração da igreja, quando rezamos a oração do Espírito Santo, a gente diz, gozemos sempre de sua consolação. Pede a Deus que gozemos sempre da consolação de Deus. Ela nunca será uma coisa ruim propriamente, desde que saibamos que aquilo é um dom de Deus que pode ser retirado a todo momento. Então, receber a consolação com gratidão e com humildade, mas saber que, na verdade, talvez Deus esteja nos dando a consolação porque precisamos ainda do leite das crianças. Ele não pode ainda nos dar um alimento sólido. Veja o que diz São Paulo aos Coríntios, eu vos dei leite a beber e não alimento sólido que ainda não podia suportar. Então temos que ter essa consciência, estamos recebendo muita consolação, provavelmente a nossa fé não é ainda muito fortalecida. E o mais importante é corresponder. Justamente Deus nos dá a consolação para que correspondamos, fazendo a vontade de Deus, iniciando uma vida de oração e mortificação, criando hábitos, como eu já falei, de oração e mortificação. E não se vai descer com isso, ficar alardeando, contando para os outros, porque os outros nos estimem, né? Para que os outros achem já que a gente é mais avançado que eles, etc. Isso às vezes é inconsciente, mas acaba acontecendo. E saber ter essa consciência que as consolações não duram para sempre. Na verdade, se Deus quer te elevar espiritualmente, em algum momento Ele vai fazer diminuir essas consolações, principalmente as consolações sensíveis, porque temos que sair desse mundo do sensível, do mundo animal, que é o mundo sensível, para um mundo espiritual, onde o intelecto, iluminado pelo dom do entendimento, e a vontade, iluminada pelo dom de sabedoria, vão nos elevar espiritualmente. Hoje era o que tínhamos para falar
sobre as tentações e essas tentações provindas das consolações que afetam principalmente os principiantes. Agradecemos a atenção de todos, continuaremos o assunto na próxima aula. Salve Maria, nossa mãe, muito obrigado.